estamos gravando a aula e vou compartilhar com vocês o conteúdo. Pessoal, então, nossa continuação da aula, né, a quinta parte de conteúdo. Essa parte é a respeito, como eu disse, de módulos, de equações e também inequações modulares. Então, como que a gente vai trabalhar com isso daí ao longo da aula? Alguém chamou? Bem, o módulo é também conhecido como valor absoluto. Então, nós temos aqui a ideia do valor absoluto, tá? Basicamente, o módulo, a ideia dele é converter o número em positivo. Então, quando você tem um valor negativo, por exemplo, menos 5, o módulo de menos 5 vai ser 5. Se o valor já é positivo, então ele se mantém positivo. Então, quando a gente fala nesse valor positivo ou negativo, né, negativo convertido em positivo, o que que acontece? Lembra daquela ideia de reta numérica? Então, tem uma reta numérica e tem um valor aqui. Digamos que esse valor aqui seja 8. E aí eu tenho um outro valor, digamos que seja menos 3. Tá? E aí, nesse intervalo entre menos 3 e 8, eu tenho lá o ponto, menos 3 aqui, eu tenho o ponto zero, a origem da reta. Então, o que que acontece? Quando eu falo em módulos, tá? O módulo é representado pelas duas barrinhas, uma antes e uma depois daquele valor que eu quero representar no módulo. Então, eu tenho o seguinte, olha. Quando eu falo assim, módulo de menos 3, o módulo de menos 3, olha lá, menos 3. Então, vai ser menos A quando A é menor que zero. Então, esse A aqui é nosso valor. Então, quando o meu A vale menos 3, então o que que acontece? Menos 3 é menor que zero. Então, o valor dele vai ser menos A, o valor do módulo de menos 3. Então, menos 3, né, que é o menos A, menos 3, menos com menos dá mais. Então, isso aqui vai dar 3 no módulo, tá? E o 8, então, o 8 é maior ou igual a zero. Portanto, ele vai se manter o mesmo valor, 8. Então, o módulo desse cara é 8. O que que significa isso geometricamente? Que a partir dessa origem, que eu estou aqui, do zero, eu tenho uma distância, tá? Entre o zero e o 3. Essa distância entre zero e menos 3, melhor dizendo, ela indica 3 unidades, né? Imagina 3 centímetros, olha. 1, 2, 3, tá? Então, essa distância menos 3 é porque eu estou indo para esse sentido, negativo. Então, eu indico menos 3, mas o módulo do menos 3 vai dar 3. Então, eu conto a distância, vai dar 3. Quando eu conto a distância também do zero até o 8, a ideia é a mesma. Ele vai dar 8 de distância. Então, o módulo, ele representa isso. Representa a distância entre aquele valor dado, né, o valor que a gente chama genericamente de A, que é o número, até o zero. Um detalhe importante é o seguinte: independente dele estar mais É longe ou mais perto. 114, né? É. Oi? Que é 500, ó. Hã? Perdão, não Mas é entendi. bonita. Esse ideal é bom, Pé? Então, aqui é o seguinte, olha. A gente conta a partir da origem até aquele número qual que é a distância. E esse número, gente, é um número real, tá? Então, não necessariamente é um número inteiro, como eu coloquei aqui nesse exemplo. Poderia ser, por exemplo, menos 3 quintos. Nossa, bem ruim escrever aqui, mas estamos lá. Menos 3 quintos é um exemplo, tá? Ele é um valor negativo, 3 dividido por 5. Então, ele vai entrar na reta numérica. Raiz de 7
Então, a raiz de 7 também é um número que ele vai entrar ali. Dá licença só um pouquinho, por favor. Colocando o telefone aqui em casa. Então, é o seguinte. Essa distância aqui, então, ela é sempre essa ideia do módulo. Então, eu tenho o quê? O valor absoluto, tá? Que é a ideia do módulo. A gente chama de módulo ou de valor absoluto de um determinado número, tá? Ou também é chamado de módulo de A. Ele é denotado, ou seja, a representação dele é a barra reta. Então, ele fica entre as duas barras retas, indica que é o módulo. E é dado por módulo de A é igual. Então, essa ideia aqui, tá? Então, ele vai, basicamente, tá? Ao invés de colocar menos A, né, ele vai dar menos A quando o A for menor que zero e vai dar A quando o A é maior que zero. Pensa o seguinte, o módulo de um número é sempre o mesmo número positivo, tá? Então, essa é a regrinha de ouro para vocês terem. Então, módulo de menos 3 quintos é 3 quintos. Módulo da raiz de 7 é raiz de 7. Módulo de menos raiz de 7 é raiz de 7. Módulo de raiz de menos 7 não existe, tá? Raiz de um número negativo não existe entre os reais. Então, isso aqui, olha, não pode acontecer, tá? Ou menos pode estar fora. Pessoal, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper e perguntar, fique à vontade, tá? Então, tenho aqui, olha, aquela ideia da distância. Então, por exemplo, menos 3, então o módulo de menos 3 é o menos 3 com valor positivo, que vai dar 3. O módulo de 3, que é representado aqui, é 3 mesmo. Porque a distância entre 0 e 3 é a mesma distância entre 0 e menos 3. Então, o módulo de menos 3 ou o módulo de 3, ambos dão 3, né, que são essas 3 unidades aqui. É aquilo que eu havia representado já com valores diferentes aqui. Então, o módulo de x é o x. Então, se x é um número positivo, o módulo de x é menos x se x for um número negativo. Então, essa conversão aqui, a gente garante que o resultado vai ser sempre positivo. Olha lá, módulo de x é x quando x é positivo. 3 é positivo, então ele vai dar 3. Aqui, a segunda parte, módulo de x é menos x. Então, menos 3x, tá? É se o x for negativo. Então, menos 3, o módulo de menos 3 vai ser menos 3. Menos com menos dá mais, menos 3 com menos 3, menos com menos 3 vai dar mais 3. Então, ele vai dar sempre um valor positivo. Então, basicamente é essa ideia. Só um pouquinho. Módulo de um número é igual ao próprio número. Se esse número for negativo ou não, vai dar sempre um número positivo, tá? Oi. Quem chamou? Ah, não, ele já respondeu a minha pergunta. Eu ia perguntar isso mesmo, se sempre vai haver essa conversão. Por De isso que eu pedi negativo para para guardar um pouquinho. Não, tô brincando. Então, não, eu também estou brincando. Não sabia nem o que você ia perguntar, né? Mas é assim, Gabriele e demais. Todo módulo de um número, ele vai converter para positivo. Então, se o número é positivo, vai ficar ele mesmo. Se o número é negativo, esse negativo convertido, ele vai ficar positivo. O módulo só faz essa inversão, tá? Inversão quando é negativo. Quando é positivo, se mantém positivo mesmo. Então, módulo, os dois exemplos lá. Módulo de menos 3 vai dar 3 positivo. Módulo de 3 positivo vai dar 3 positivo. Então, o módulo é a coisa mais simples que tem de resolver isso daí, tá bom? Dando continuidade. Então, tem alguns casos que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, esses casos aqui são muito importantes. Quando o módulo de A, ele tem uma representação de um valor maior ou igual a zero, e o módulo de A também é igual a zero, veja que ele está dizendo assim, olha, o módulo de A é maior ou igual a zero.
é um valor que é 0, 1, 2, 3, 4, ou qualquer número real aí, tá? Vai de contendo zero para frente. Mas está falando que o A, tá, o módulo de A, também é zero. Bom, se ele é zero ou qualquer número depois de zero e ele é zero, então, juntando as duas coisas, ele só pode ser zero. Então, isso é muito importante. Veja que eu tenho o seguinte, o módulo de A é maior que zero, maior ou igual a zero. E o módulo de A é igual a zero. Significa que o meu próprio A, tá lá, independente de estar no módulo, ele é zero. Então, são algumas regrinhas que a gente tem que tomar cuidado que ajuda bastante. Olha lá, o módulo de A é igual a menos, o módulo de menos A. Lembra que eu falei aquela hora? Vou inverter essa sequência aqui, vou colocar invertida. Lembra que a gente fez agora há pouco no slide anterior? Menos 3 dentro do módulo, ele vai dar 3. O 3 dentro do módulo, ele também é 3. Portanto, era para ser 3 pontinhos ali, o que acontece? Se esse cara aqui vale 3 e se esse cara aqui vale 3, então eles são iguais. Então, o módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3. Então, é uma regra que a gente deduz daquela situação anterior, né? Concorda? Ó, menos 3 no módulo vai dar 3. 3 no módulo vai dar 3. Se os dois são iguais a 3, então esses dois aqui também são iguais. Então, módulo de menos 3 é igual ao módulo de 3. Aqui está do mesmo jeitinho, só que ele colocou o módulo depois, tá? Uma outra situação. O módulo de A é a mesma coisa que a raiz quadrada de A ao quadrado. Então, vamos pensar uma situação. Se eu pegar lá, por exemplo, vamos colocar aqui o menos 3 como exemplo, já está usado aqui em cima. Então, o módulo de menos 3 é a mesma coisa que eu pegar a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado. Agora eu preciso de ajuda. Alguém faz a continha para mim. Quanto que dá menos 3 elevado ao quadrado? Deixa eu falar um nome aqui. 9? 9. Né? Qualquer número positivo ou negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, isso aqui é igual a raiz quadrada de 9. Essa eu sei que vocês sabem. Quanto que é a raiz de 9? Raiz quadrada de 9 dá? 3. Dá 3. Então, olha só. O módulo de menos 3 vai me dar 3. Então, se você tem dúvida em achar mais fácil fazer toda essa conta aqui, ao invés de simplesmente trocar o sinal, que é essa regrinha aqui, olha, né? Olha lá, se é menos 3, significa que é menor que zero. Se é menor que zero, é menos A. Menos A, então menos 3 vai dar 3. Então, é essa regrinha que a gente está aplicando, só que de um jeito diferente aqui nesse item 3, tá? Então, prestem atenção, essas coisas são importantíssimas. O celular está me respondendo ali. Essas coisas são importantíssimas para a gente poder trabalhar mais para frente. Dando continuidade, aqui eu tenho um monte de regra. Poxa, professor, esse monte de regra eu vou usar, não vou usar, como que vai? Vai usar, tá? Então, esse slide, que é o slide número 5, eu recomendo que vocês imprimam. Quem tiver possibilidade de imprimir, imprima. Quem não tem a possibilidade, copia, tá? Deixa ele lá no caderno separadinho. Por quê? Essas regrinhas aqui são importantíssimas. Então, vamos entender essas regras, tá? Em especial, essas duas aqui. A gente vai usar muito, mas muito mesmo, essas duas regras. E essas outras aqui, a gente vai usar bastante também, tá? Só que essa daqui, às vezes a gente usa de uma forma transparente. Como a gente usa de uma forma transparente, eu vou falar dessas regrinhas aqui primeiro, que elas são mais simples. Depois eu vou falar dessas duas primeiras aqui, que elas são importantíssimas para resolver os exercícios lá na prática. Então, a primeira regra, eu poderia falar matemática. Ó, temos um valor da A
e um valor B, ambos pertencentes aos números reais, tal que, quando o módulo de o primeiro valor multiplicado pelo segundo, A vezes B, é a mesma coisa que eu separar os módulos, olha, módulo de A vezes módulo de B. Por que essa regra? Às vezes a gente tem que fazer isso. Às vezes você tem lá um módulo de A vezes módulo de B e você junta, tá? Então vamos pensar isso aqui como número. Digamos que eu tenho 3 e menos 5. Olha lá, 3 e menos 5 e 3 e menos 5. Então, às vezes, você tem uma situação que tem assim, olha, módulo de 3 vezes módulo de menos 5. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de 3 vezes menos 5. Tá bom? Então, é muito comum ir nessa direção aqui, ou às vezes a gente precisa ir nessa daqui. E aí você tem 3 vezes menos 5, 3 vezes menos 5 vai dar 15, negativo. Então, o que eu estou querendo saber, na verdade, é o módulo de menos 15. E o módulo de menos 15 a gente já viu anteriormente que é 15. Então, olha só como que facilita a ideia dessa regra. Aqui, eu tenho a mesma regra, só que para divisão. Olha lá. O número dividido, multiplicado por outro entre módulo, é a multiplicação dos módulos do número. Aqui, o número dividido por outro dentro do módulo é a mesma coisa que a divisão de um valor, do módulo de um valor, pelo módulo do outro valor. Então, a gente costuma muito vir daqui para cá também, que fica fácil. Mais fácil fazer a conta. Você faz a divisão, pega o sinal, já sabe o resultado. E aí você tira do módulo. Quando eu falo tirar do módulo, é essa passagem aqui, ó, daqui para cá. Então você tira do módulo fazendo essa conta, ou simplesmente usando a regra prática, que é a inversão do sinal negativo. Aqui eu tenho uma situação muito interessante, olha. Então, o que eu tenho? Eu tenho A mais B. Isso aqui, ele vai ser igual ou vai ser menor, né? Então, menor ou igual, que é a separação deles, ó, módulo de A mais módulo de B. Então, veja, ele nunca vai ser maior do que isso aqui, mas ele pode ser menor. Então, é importante compreender essas diferenças aqui. Aqui eu estou multiplicando. Aqui eu posso juntar o módulo. Aqui não, tá? Porque ele vai dar um valor menor ou igual. A mesma coisa acontece aqui, ó, com soma e com subtração. Então, veja que a subtração ou a soma vai me dar também o menor ou igual à soma dos dois. Então, cuidado com isso aqui. Ó. Tanto a soma quanto a multiplicação vai dar menor ou igual que módulo de A mais módulo de B. Ó. Esses dois aqui são iguaizinhos. E aí eu tenho uma outra situação. Eu tenho a subtração de dois módulos. Então, módulo de A menos módulo de B. Isso vai ser menor ou igual à diferença dos dois, o módulo da diferença. Então, olha só a situação que eu tenho, tá? Aqui eu tenho que esse é menor ou igual àquele, mas esse aqui que é igual, que é esse aqui, que é igual a essa situação, ele é maior ou igual que isso aqui. Então, veja que tem uma diferença. Esses dois itens aqui, esse e esse aqui, são iguais, ó, tá? Mas esse aqui e esse aqui é diferente. Como que eu sei quando usar? Tem que decorar a regra. Ah, mas eu não quero decorar. Então tem a regra na mão. Por isso que eu falei, copia tudo. Um detalhe que eu passei rapidinho que eu não falei, porque é transparente, tá? O B, que é o meu divisor, ele não pode ser zero, né? Porque eu não posso dividir por zero. Então isso aqui, sempre que eu tenho uma fração, a parte inferior não pode ser zero. Então, essa é a parte inicial. Agora vamos para essa regrinha aqui. Essas duas aqui são show. Então, o que eu tenho? Olha, eu tenho uma inequação. Por quê? Eu tenho uma comparação de um módulo de x com um valor. Tá? Então, o que acontece? Quando tem esse módulo de x com o valor, eu quero só dar uma olhadinha, vai estar no próximo slide. Tá? Quando eu tenho módulo de x menor que a, então olha só o que acontece. Estou dizendo que o módulo é menor. Né? Para quem se perde ainda, faz o tracinho e vira um 4. Ó. Aqui faz um tracinho e vira um 7. Então, 4 é menor que 7, esse é o sinal de menor, esse é o sinal de maior. Presta bem atenção, quando o módulo de um x
for menor que um valor A, é a mesma coisa que eu dizer isso aqui, olha. Menos A menor que X menor que A. Tá? Então, isso aqui funciona tanto para o menor quanto para o menor ou igual. Se eu tiver maior, igual ou maior, igual aqui, olha, a ideia é exatamente a mesma, tá? Igual. Então, o que diferencia ser menor do menor ou igual? Que o menor, eu não posso ter aquele resultado como resposta. O menor ou igual pode. Então, lembrando lá na reta numérica, então o menor ou o maior, ele ficaria uma bolinha aberta. O menor ou igual ou o maior ou igual, ele fica a bolinha fechada. A gente viu isso nas aulas anteriores, todo mundo tem que saber isso, gente. Não pode titubear. Então, quando eu tenho só o menor ou só o maior, bolinha aberta. Quando eu tenho maior ou igual ou menor ou igual, bolinha fechada. A bolinha aberta indica que esse número aqui, digamos, né, vamos por um exemplo 5, o número 5 não entra na solução, entra só o que está em volta dele, né? Tem vezes eu quero saber se é menor, vai para cá, se é maior, vai para lá. E quando é bolinha fechada, indica que esse número, vou colocar um 7 aqui, só para mudar um pouquinho, significa que o 7, ele entra na solução. Então, pode ser igual a 7. Então, pode ser maior ou igual a 7, eu marco para cá, menor ou igual a 7, eu marco para cá. Então, isso é importantíssimo ter em mente, não pode perder isso daí. Bom, então ele está dizendo o seguinte, quando esse meu módulo, olha o sinal, for menor que A, então significa que o A, que o X, ele está no intervalo entre o menos A e o A. Então, o que que acontece? O X é maior do que o menos A e o A positivo é maior que X. Então, se eu tiver aqui, deu um resultado 3 para A. Então, menos 3 é menor que X e X é menor que 3. Oi? Tive a impressão que alguém falou alguma coisa. Então, olha só. Isso aqui, essa regrinha aqui, deixa eu limpar novamente, indica o quê? Que o x está entre, tá? Isso quando eu estou dizendo que o meu módulo de x é menor do que a. Olha só a diferença que vai acontecer aqui. Aqui eu estou dizendo que o módulo de x é maior que a. Lembrando que a mesma regra se aplica para menor igual, maior igual, só que daí eu distribuo igual aqui também, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Quando eu tenho maior que a, então o que acontece? O meu x é maior que a, ou o meu x é menor que A. Então, olha a situação que eu tenho aqui. Vamos pensar isso aqui na reta numérica. Primeiro, eu vou falar do item 1, tá? O I. O I ali está dizendo o seguinte, olha, que eu tenho uma reta numérica, que eu tenho um valor aqui, um outro valor aqui. Ele está dizendo que o meu x é válido entre os dois valores. Então, aqui vai ser menos um valor, por exemplo, 3, tá? Aqui é o 3 positivo, e o meu x está entre o menos a e o a. Então, ele é maior que menos a, ó, menos a é esse aqui, é maior que isso. Mas também ele é menor do que o a positivo, então ele vai para cá. Então, quando eu tenho o módulo de x menor que a, está me dizendo que o meu x está entre esses dois valores. Tá? Bolinha aberta quando é só menor, bolinha fechada quando é menor ou igual aqui. E aí, bolinha fechada aqui para indicar que aqui também fica igual. Compreenderam isso? Olha, então, essa primeira regra, quando eu uso menor aqui, eu estou dizendo que ele está entre. Então, é essa parte válida. Aqui e aqui não vale. Agora, o item 2. O item 2, se eu tiver a retinha aqui, né, então eu tenho, vamos usar o mesmo caso, ó, menos 3 e 3. Então tem bolinha aberta para um, bolinha aberta para o outro. Tá? Então o que eu tenho aqui? Ele está dizendo assim, ó, que o x tem que ser maior que o a. Então o a é o valor positivo. Então ele tem que ser maior. Está contando para cá. Agora aqui, o x tem que ser menor que menos a. Aqui, ó. Né? Como esse intervalo aqui não tem como eu juntar as duas coisas, que eu tenho uma parte oca aqui, olha,
entre o menos 3 e o 3, isso aqui não posso ter nenhum valor válido. Então, o que que acontece? Eu junto com ou é um valor menor que 3, ou é um valor maior que 3. Entre menos 3 e 3, não é válido. Então, aqui não entra. Conseguiram entender a diferença quando eu tenho menor e quando eu tenho maior? Não quero saber se vocês decoraram, quero saber se vocês entenderam. Se ninguém falar, eu vou considerar que sim. Professor, Oi. você poderia explicar novamente? Agora eu confundi, eu estava até tentando, mas daí confundi minha cabeça. Eu fiquei bem confusa agora. Você poderia explicar o item 2? Sim. Deixa eu fazer uma limpa aqui, só nessa parte aqui. Aqui, gente, só para a gente poder explicar. Aquela parte eu vou deixar para aproveitar. Eu não sei, essa caneta não ficou muito legal, né? Vermelho. Deixa eu mudar a cor. Tá bom. O amarelinho ficou melhor. Então, olha só. Eu tenho o seguinte. Quando eu comparo módulo de x, tá? Ou não exatamente módulo de x. Uma expressão aqui dentro, tá? Um módulo de alguma coisa que tenha x. Que eu comparo com A com sinal de menor, significa que eu vou usar essa resolução aqui, ó. Eu vou pegar o A que eu tinha aqui, e o A sempre tem que ser maior que zero, tá? Não vou ter um A negativo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dizer que esse X, ele vai ser comparado com menos o valor de A e com mais o valor de A. Digamos que o A vale 3, que é o exemplo que eu usei aqui. Então, o que acontece? O x, ele vai estar entre menos 3 e 3. Então, entre menos 3 e 3, sendo que o menos 3 vai ser menor, tá, que o x é esse meio aqui, ó. E o x é menor que o 3, que o a. Tá? Então, ele vai ser esse meio aqui. Então, quando eu tenho uma regra, assim, o módulo de x for menor do que a, você já tem que ter na cabeça que você vai resolver, deixa eu só limpar aqui de novo, que você vai resolver isso aqui, olha, comparar duas coisas. A primeira coisa que você vai resolver, só que ao mesmo tempo, faz um e já faz outro. A gente vai ver na prática já já isso daqui. Eu vou comparar x com menos a, então menos a é menor que x, e depois eu faço a comparação de x com a, então x menor que a. Então, eu vou chegar em valores para x comparando com menos a e a, e esses valores ele sempre vai estar aqui no meio. Então, ele é um intervalo nesse meio. Então, quando eu tenho menor aqui, você tem que saber que vai dar um intervalo parecido com esse aqui. O que vai mudar são esses números, tá? E pode mudar para bolinha fechada se for menor ou igual aqui. A segunda situação é essa aqui. Eu tenho um maior. Então, o módulo de x é maior que a. Então, nessa situação aqui, ó, eu tenho isso aqui ou isso aqui. Então, o que que eu tenho? O x é maior que a. Então, se o meu a lá, a gente chegou à conclusão que é 3, meu x é maior. O que vale é isso daqui. Ou, também é válido, o x menor que menos a. Então, menos a é o menos 3, o menor está para cá. Então, é uma coisa ou outra, porque eu posso pegar um valor daqui, por exemplo, menos 5 é um número válido. E 10 é um número válido. Então, tanto menos 5 quanto 10, ou um ou outro, são números válidos para essa situação aqui. Né? Desde que o meu A vala 3, para a gente pegar esse exemplo. Conseguiu entender agora? Eu não vi quem perguntou, porque não estava na câmera. Consegui, professor, mas acho que eu vou compreender melhor na hora que eu fizer o exercício na prática também. Sim, a gente vai ver isso aí na prática já já. Mais alguém com dúvida até agora? Então, vou dar continuidade lá. Então, marquem bem essa regrinha aqui, tá? Marca lá que é do slide 5, que vocês vão utilizar muito essa regrinha aqui. E isso aqui a gente utiliza na prática, tá?
na hora de fazer algum cálculo, pode ser útil. Mas essa daqui, a gente já bate o olho no problema, e aí vai ter que saber se eu vou por esse caminho ou por esse caminho. Por isso que é muito importante. Então, equações e inequações modulares. Então, a gente vai começar vendo a ideia de equações modulares. Então, elas são igualdades ou desigualdades, né? Igualdade, quando é igual, a gente chama de equação. Desigualdade é tudo aquilo que a gente viu na aula anterior. Pode ser maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, ou ainda, não é comum, mas diferente. Alguém falou alguma coisa para mim agora há pouco? Bom, esse cara aqui, olha, vocês vão precisar também ter na mão. Tudo que está nesse slide aqui. Eu chamei ele de slide de ouro. Por quê? É o slide mais importante da nossa aula nesse momento, tá? Então, o que que eu tenho de importante aqui? Eu tenho o seguinte, primeira coisa, o meu A, deixa eu mudar a cor da caneta agora. O meu A, ele é positivo, tá? Quem que é o A? É aquele que eu estou comparando com o valor do módulo, tá? Então, o valor do módulo vai comparar com A. Esse A aqui é um número. Então, ele pode ser qualquer número real positivo. Então, pode ser uma raiz de alguma coisa, pode ser uma fração, pode ser um número inteiro, desde que seja positivo, né? 2,5, 3,5, qualquer número decimal, a gente sabe que pode ser convertido em uma fração. Então, veja que eu deixei um monte de informaçãozinha aqui, porque elas são extremamente úteis para a gente. Então, a primeira coisa é isso, entender quem que é o A. É esse cara que eu estou comparando com o módulo, comparando, olha, igual, dizendo que o módulo é menor que esse A, e dizendo que o módulo é maior que A. O A pode ser um número, vamos pegar aquela ideia do 3, que é um número bem simples de trabalhar. Então, quando o módulo de x é igual a 3, quando o módulo de x é menor que 3, e quando o módulo de x é maior que 3. Sendo que esse menor poderia ser menor ou igual, olha lá, pode ser menor ou igual, e aqui pode ser maior ou igual. Então, vamos entender isso aqui. Se for só menor ou se for só maior, então eu trabalho só menor aqui. Se for menor ou igual ou maior ou igual, tá? Dependendo, aqui sempre menor ou menor ou igual, aqui sempre maior ou maior ou igual. Aí eu coloco igual aqui também. Tá? Menor igual, menor igual, maior igual, menor igual. Então, essa é a primeira ideia básica que a gente tem aqui. Deixa eu limpar para ir para outra ideia. A outra ideia é o seguinte. Quando eu estou comparando o x, dizendo que o x é igual a A, o módulo de x é igual a A. Então, isso aqui vai acontecer o quê? Quando o meu A for tanto positivo quanto negativo. Então, eu tenho o quê? Ele tem dois valores, positivo ou negativo, tá? Ficou ruimzinho o pincel ali agora, mas a ideia aqui é frisar o ou, tá? Então, esse ou aqui indica que é um valor ou é outro. Então, quando eu tenho o módulo de x igual a A, significa que o meu A pode ser A ou menos A. Ou seja, o x, se eu estiver dizendo que módulo de x é igual a 3, então o x vai ser 3 ou o x vai ser menos 3. Lembra da ideia de Bhaskara, quando a gente resolve o Bhaskara? Chega lá, x é igual a mais ou menos 5. Quando a gente fala mais ou menos 5, significa que uma resposta é 5, a outra resposta é menos 5. Como que eu coloco isso daí, né, pensando naquela ideia de função quadrática, num gráfico? Vamos fazer aqui no cantinho. Então, eu tenho o eixo x, o eixo y, eu tenho o eixo x, né, esse aqui o eixo x e esse aqui o eixo y. Então, quando tem assim, mais 5 e menos 5 numa função quadrática, significa ter uma função, por exemplo, essa daqui, que passa com a raiz em menos 5 e a raiz em mais 5. Então, esse mais ou menos 5 aqui, a gente pode falar assim, mais ou menos 5.
Mas é um valor ou é outro valor. Aqui é uma raiz, aqui é outra raiz, tá? Então, só um exemplo, mas existem muitas situações que isso é aplicado, que pode acontecer coisas nesse sentido assim. Bom, então, quando eu estou dizendo que é igual, então ele é igual ao valor positivo ou ao valor negativo daquele número. Agora eu vou para o segundo caso. Eu estou dizendo que ele é menor. Coloquei até uma setinha em vermelho aqui, tá? Menor. O módulo de x é menor que a. Então ele vai seguir essa regrinha aqui, ó. Tá? A primeira regrinha aqui, ó. O módulo de x é menor que a. Lembra essa ideia aqui? É isso que eu trouxe para cá, ó. Então, vai ser menos o valor de A e mais o valor de A. Lembrou mais ou menos? É aqui, ó. Mais ou menos A. Só que aqui eu comparo com, estou usando menor aqui, eu coloco x no meio com menor. Então, tem uma solução que é x menor que A, e o complemento dela é que ele tem que ser, ó, comparando daqui para lá, o x maior que menos A. Mas a gente fala que A é menor, menos A é menor que x. Então, ele está entre, deixa eu mudar de novo a caneta, ele está entre dois valores, que é aquilo que eu mostrei agora há pouco para vocês. Eu tenho uma retinha numérica, tem um valor A, menos A, tem um valor A, e ele está entre os dois, ele está nesse meio aqui. Aí eu tenho a última situação, o módulo de x é maior que A. Então, quando que isso acontece? Quando x é maior que A, ou isso aqui é importantíssimo, ou o x é menor que menos a. Isso aqui é representado na reta numérica daquele outro jeito. Tem a retinha numérica aqui, tem um valor aqui, tem outro valor aqui, o menos e o mais a, e aí aqui é válido e aqui é válido, é fora desse intervalinho do meio aqui. Então, quando eu estou comparando com menor que a, o que me interessa é o meio desse intervalo. Quando eu estou comparando com maior que A, o que me interessa é fora do intervalo. Pessoal, então, essa explicação aqui, e esse slide aqui, que eu chamei de slide de ouro, gente, também imprima ou copie, tá? Esse aqui vai ser o slide número 7. Então, esse slide número 7, vocês têm que ter na mão. Deixei ele até colorido aqui em amarelo, porque é o nosso slide de ouro. Bom, como representar isso, então? Aí a gente retorna à aula anterior e vai lembrar das representações de reta numérica. Tá? Então, como representar equações modulares na reta geométrica? Deixa eu trocar de novo o pincel. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar uma marca, fica melhor. Eu tenho aqui o seguinte, ó, o módulo de x menor que a. É aquilo que eu falei agora há pouco. Então, o menor é igual, né? O que muda é se eu tenho a bolinha aberta ou fechada. Então, olha lá, o menos A aqui, o mais A aqui, e aí o que me interessa é o que está no meio. Tá? É isso aqui que me interessa. Os dois outros lados, isso aqui e isso aqui, não me interessa. Não é um resultado válido quando eu estou trabalhando com o módulo de x menor que A. Agora, quando eu estou trabalhando com o módulo de x maior que A, olha, o que me interessa é a parte de fora desse intervalo que faz entre 1 e 1. Por isso que ele é a ideia do 1. Né? Então, olha só, indica uma dica para vocês é olhar isso daqui. Ó. Quando é menor ou menor ou igual, tá? Menor ou menor ou igual, você está pensando assim, em algo pequeno, é menor. Quando é algo pequeno, então ele é o intervalo que está no meio, um intervalo pequeno. Por mais que seja aqui, por exemplo, de menos 1 milhão a mais 1 milhão, não tem problema. Menos 1 milhão a mais 1 milhão é um intervalo muito pequeno quando a gente pensa em infinito. Tá? Então, para cá e para cá vai para o infinito. Então, o menor ou menor é igual, você pensa assim, é algo pequeno. Se é algo pequeno, é aquilo que está no meio entre dois números. Bom, quando é maior, é algo grande, tá? Maior ou maior é igual. É algo grande. Ou seja, ele está indo para o infinito, tanto negativo quanto positivo. Então, é um outro jeito de pensar isso aí. O que me interessa é essa parte aqui de fora. Aqui dentro,
tá? Que é o intervalo, isso aqui não tem valor. Esses valores não são válidos. Então, isso aqui remete, lembrando, a essas duas estruturas aqui, tá? Então, isso aqui é muito importante para vocês não se perderem, que é o slide 5. E está repetido aqui no slide de ouro. Então, vamos ao exemplo, vamos na prática para ver como que funciona isso daqui, ó. Então, a gente tinha, olha a situação, alguma coisa envolvendo x que está dentro do módulo. E se alguma coisa envolvendo x está dentro do módulo, a primeira coisa que eu vou olhar para resolver é o seguinte, esse número aqui, ele é um número maior que zero? Ótimo, se ele for maior que zero, eu posso continuar. Se ele não for maior, maior é igual, né? Se ele for menor que zero, por exemplo, fosse menos 7, já não existe. Porque todo módulo, lembra aquela primeira regrinha? Ele vai dar um valor positivo, né? Se ele for negativo, ele vai converter para positivo. Se ele é positivo, mantém. Então, eu não posso ter um módulo sendo igual a um valor negativo. Isso não existe. Então, olha lá, o meu A, que é aquilo que está fora do módulo, ele tem que ser maior que zero, ou até igual a zero, tá? Mas não pode ser negativo. Agora, aí essa expressão que a gente começou a mexer, ele tem esse formato, olha. Dentro do módulo tal x, que é comparado com o número que ele é positivo, maior que zero. Então, vamos lá. Como que eu resolvo isso? Ele vai me dar, olha lá, um valor que é mais ou menos um determinado número. Então, resolvendo isso aqui, como que eu resolvo isso? Então, a gente faz assim, eu já fiz na mão aqui, porque essas coisas para digitar dá muito trabalho e toma muito tempo. Então, fiz aqui na mão. Se fosse no quadro, a gente desenvolveria na hora lá, tá, gente? Mas como não tem o quadro na mão aí, vai aqui mesmo. Então, olha só. Eu tenho que 4x mais 3 é igual a 7. Então, quando eu tenho igual, é um ou outro. Lembra aquela ideia? O maior é mais 7 ou menos 7. Então, o que que eu vou fazer? Então, voltando aqui, slide outro. Ele é mais 7 ou ele é menos 7. Mas tem que fazer as duas situações. Então, o que que eu faço? Eu coloco isso aqui, ó. O 4x mais 3 igual a 7. Então, para resolver, eu coloco assim. Tiro o módulo, tá? E digo que é 4x mais 3 igual a 7. Ou, que é o outro valor, 4x mais 3 igual a menos 7. Tá? Então, até coloquei lá, vídeo slide 7. O slide 7 tem a regrinha de ouro, que é essa daqui. Bom, feito isso, agora a gente vai resolver as duas equações, tá? É equação porque é igual, então é equação. Então, como possibilidades são semelhantes, ou seja, a mesma ideia, tanto aqui quanto aqui, só muda o valorzinho, então vou resolver agora. Então, vou fazer aquele passo a passo para vocês, tá? O passo a passo é o quê? 4x mais 3 igual a 7. Então, o que que a gente faz na prática? Eu passo o mais 3 que está aqui para cá menos 3. Mas como que a gente faz isso daí? Faz assim, ó. 4x mais 3. Bom, eu quero tirar 3 daqui, quero colocar 3 aqui, mas eu não posso fazer isso. Então, o que que eu faço? Subtraio 3 aqui e subtraio 3 aqui. Então, faça a continha. 4x mais 3 menos 3, 3 mais 3 menos 3, dá zero. Né? Tenho 3, tirei 3, sobrou nada. Dá zero. Se dá zero, não preciso mostrar, ficou só o 4x. Então, 4x vem para cá. O menos 3 que eu tirei aqui, eu tiro desse lado aqui também. Então, vai ficar o quê? 7 menos 3. 7 menos 3 me dá 4. Então, tem formado a minha equação de um jeito mais simples. O mesmo eu vou fazer para cá, olha. Então, o que que eu tinha aqui? Eu tinha o mais 3, quero tirar esse mais 3 daqui e quero passar ele para cá, menos 3. Como que eu faço? Eu tiro 3 daqui e tiro 3 desse lado também. Veja que quando eu estou tirando esse 3 aqui negativo, estou tirando de toda essa expressão desse lado. Quando eu falo desse lado, em relação ao igual. Aí eu tinha menos 7, ó, vem daqui. Esse menos 7, vou tirar 3 também desse lado todo da equação. Por isso que eu tiro daqui e tiro daqui. Na prática, a gente fala assim, olha,
o mais 3 está para cá, passa para lá, menos 3. Já ouviram isso, né? Então, estou mostrando para vocês como que é na matemática correta. Eu não posso mexer. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, eu tiro 3 desse lado e tiro 3 desse. Na prática, eu estou passando esse mais 3 para cá como menos 3, tá? Porque quando eu passo para lá, eu tirei o 3 aqui, então eu zerei aqui. Então, mais 3 menos 3 dá 0, sobrou só o 4x. Desse outro lado, tirei o 3 também, então já tinha 7 negativo, com menos 3 vai dar menos 10. Então, eu tenho os meus dois lados. Quando eu digo dois lados, aqui, ó, ou esse ou aquele é válido. Tanto faz um quanto o outro. Então, olha lá. Dividir ambos por 4. Por quê? Eu tenho 4 aqui, eu tenho que passar esse 4 dividindo. Só que a gente não pode passar o 4 dividindo, a gente faz isso na prática, mas na matemática é assim, eu divido os dois lados por 4. Então, quando eu divido por 4 aqui, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes x é x mesmo. 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, já tem pronto aqui o meu resultado, que é 1. Desse outro lado aqui, ó, desse outro lado depois do O. Então, estou trabalhando com esse lado aqui, estou trabalhando com esse lado aqui, ó. São duas equações diferentes. Por que duas? Porque eu tenho um igual aqui, e o igual está me dizendo que é um ou outro. Então, trabalho com os dois lados. Então, cheguei aqui desse lado, a mesma ideia. Eu quero deixar o x sozinho. Para deixar o x sozinho, eu tenho que tirar esse 4 daqui. Para tirar esse 4 daqui, eu divido por 4. Então, eu divido por 4 desse lado e divido por 4 desse lado. Na prática, a gente fala assim, ó, passa esse 4 dividindo, ele está multiplicando e passa dividindo. É a mesma coisa, só que matematicamente a gente tira dos dois lados. Professor, na hora de resolver o exercício, na hora de resolver a prova, tem que fazer desse jeito? Não, não precisa fazer. Você sabendo o que está fazendo é o que importa. O meu papel nesse momento aqui é explicar para vocês o que está acontecendo. Tá? Então, assim, quando eu faço a divisão, é o mesmo caso aqui. 4 dividido por 4 dá 1. Vezes x, sobrou só o x. 1 vezes x dá x. Menos 10 dividido por 4, então eu coloco menos 10 dividido por 4 para cá. Então, o 4 passou dividindo aqui. Bom, só que menos 10 por 4 eu consigo simplificar. Então, o que eu faço para simplificar? Eu divido tanto em cima quanto embaixo por 2. Então, aí eu estou simplificando. 10 dividido por 2 vai dar 5. Conservo o sinal que é negativo. 4 dividido por 2 dá 2. Então, ficou menos 5,5. Então, eu tenho um x que vale 1 e um outro x que vale menos 5,5. Olha lá, cheguei naquela ideia que eu tenho um x positivo e um x negativo. Mas veja que quando a gente faz a conta, eles têm valores diferentes. Não é 1 e menos 1. Eu tenho 1 e menos 5,5. Menos 5,5, se você fizer na calculadora, vai dar menos 2,5. Né? É menos 5 dividido por 2. Continuando aqui, ó, então eu havia chegado no 1 e no menos 5,5. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar. Qual que é menor? É o menos 5,5 ou é o 1? Então, organizando, eu sei que o menos 5,5, menos 5 dividido por 2, ele é menor do que 1. Né? Tanto que ele é negativo e 1 é positivo. Então, eu reorganizo. Reorganizando, ele aparece antes. Então, x é igual a menos 5 sobre 2, ou, olha lá a palavrinha mágica, veja que esse ou aparece aqui, eu já coloquei que é um ou outro, e ele aparece aqui, olha. Tá? Ó, ou pode ser positivo ou negativo. Então, esse ou, veja que ele é importantíssimo. Quando eu olho aqui nesse outro slide, não, aqui nesse não aparece a situação, desculpe. Então, olha só. Cheguei aqui, cheguei no menos 5 sobre 2 e cheguei no x igual a 1. Então, já coloquei em ordem. Completo fica assim, né? Então, o conjunto de solução são todos os valores de x pertencente aos reais, tal que o x só é válido
igual a 5 sobre 2 negativo, é menos 5 sobre 2. Ou quando x é igual a 1. Então, o que que eu tenho? Eu tenho a reta numérica, tenho menos 5 sobre 2 e tenho 1. Veja que não é intervalo, é um valor ou é outro valor que é válido. Como que eu confiro isso? Ah, chegou aqui, eu quero saber, acertei ou errei? Então, você volta naquela equação inicial e substitui, ó. Vou substituir por esse cara aqui, ó. Então, vem aqui, ó. 4 vezes 1 é o x, uma das funções é 1. 4 vezes 1 é 4. 4 mais 3 dá 7. Módulo de 7 é 7. Então, o 1 a gente viu que é válido. O outro é x igual a menos 5 sobre 2. Vamos testar? 4 vezes 5 dá 20, só que é menos 5, então vai dar menos 20. Menos 20 dividido por 2 vai dar menos 10. Menos 10 mais 3 vai dar menos 7. Módulo de menos 7 é 7. Então, também mostrou x igual a menos 5 sobre 2, ou o x igual a 1, ambos são valores válidos, são solução dessa nossa equação modular. Bom, feito isso, está pronto o meu resultado. Veja que aqui não tem intervalo, nem aqui e nem lá, porque se eu pegar um outro valor no meio aqui, qualquer valor no meio, entre um valor negativo e positivo, tem o zero. Vamos colocar o zero como exemplo. 4 vezes 0 dá 0. Mais 3, 0 mais 3 dá 3. Módulo de 3 não é igual a 7. Então, veja que um valor aqui no meio não pode. Vou pegar um valor maior que 1. Vou pegar um valor que estaria aqui, olha, que também não pode. Vou pegar o número 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 3 vai dar 11. Não é igual a 7. Então, não pode. Vou pegar um valor menor que menos 5,5. Vou pegar o menos 5. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20. Menos 20 mais 3 vai dar menos 17. Menos 17 não é igual a 7. Então, veja, com isso eu testei os casos que estão nas bolinhas e testei de um lado, do meio e do outro, né? Testei esse valor, deu certo. Testei esse, deu certo. Opa, então, tá bom aqui, mas vamos conferir o intervalo. Testei um valor que esteja aqui, não dá certo, é igualdade. Testei um que está no meio, não dá certo, igualdade. Testei um que está para a direita, não dá certo, igualdade. Então, eu provo que somente esses dois valores, tanto um quanto o outro, um ou o outro, eles são válidos. Compreenderam? Agora, a gente vai para um outro exemplo. Um outro exemplo um pouco mais sofisticado que esse. Olha lá. 27x menos 541 é igual a menos 11. Então, quando eu vou para a minha regrinha aqui, ó, no slide de ouro, ele já está dizendo que aquele menos 11, que é o meu A, ele tem que ser maior que zero, né? E menos 11 não é menor que zero. Não é maior que zero, desculpe. Então, significa que isso aqui não tem solução. Não tem um valor no módulo que quando eu tiro o módulo dele, vai dar valor negativo. Não existe. Então, olha lá, não existe solução, pois não há possibilidade de o módulo resultar em um valor negativo. Então, lembra que o módulo de A mantém o A quando o A é positivo e faz menos A quando ele é negativo? Então, aqui não tem como ser um valor negativo aqui fora. Então, isso aqui não existe, tá? Não tem solução para isso daqui. Cuidado com pegadinha. Quem for fazer concurso público aí futuramente, o pessoal adora pôr isso aqui como uma pegadinha. E aí você vê um monte de solução lá, se não souber fazer, vai chutar e vai chutar uma solução, não vai chutar que não existe solução. Né? Então, é um caso muito comum em concurso, a pegadinha assim. Então, geometricamente, o módulo de A representa a distância entre A e zero. Como a distância, né, lembra aquela ideia que a gente desenhou antes? Acho que tem até um slide aqui, ó. Então, menos 3, a distância de 0 para menos 3 é 3. A distância de 0 para 8 é 8. Então, o módulo sempre vai dar positivo.
Não tem como essa distância ser negativa, tá? Então, distância negativa, né? Andei menos 5 metros. Isso não existe. Lá na física, a gente consegue fazer cálculos que dá menos 5 metros. Significa o quê? Que ao invés de estar indo para a direita, está indo para a esquerda, tá? Só que daí a gente considera o sinal no sentido de direção, não no sentido de distância. Não tem distância negativa. Então, esse caso aqui, gente, não tem como fazer, não tem solução, tá? Agora vamos para esse outro caso. Esse outro caso aqui vai para outra regrinha, ó lá, o slide de ouro. Então, ele vai para esse item aqui, ó. Então, o x menor que a. Quando o módulo de x é menor que a, eu sei que eu vou estar com o a entre duas situações, tá? Então, como que eu faço esse entre? Esse entre aqui, ó, ele está entre dois valores. Como que eu vou fazer isso aqui na prática? Vamos lá no exemplo. Então, eu faço assim, ó. Ó, já vi aqui, ó, que o menor é entre. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse valor aqui, ó, 12x menos 3, eu tiro do módulo, 12x menos 3, e coloco, só voltando lá no slide aqui, ó, que ele é o menos a para cá e o mais a para cá. Então, ele vai usar o sinal de menor dos dois lados do valor de x, ou da minha expressão que contém x, e aí eu comparo, ó, menos a desse lado e mais a desse lado. Então, é isso que a gente faz aqui. Ó, aqui é 5. Então, o menos 5, ó, menos a, é menos 5. E o mais a é 5. E aí, ele está com o sinal de menor dos dois lados de onde tem x. Então, como que eu resolvo isso, gente? Olha só a situação. Ele é muito parecido com a resolução de quando eu só tenho um. Então, vamos dizer que você não tivesse isso aqui, tá? Tivesse só isso aqui. Como que a gente resolve? Então, só pensando rapidamente, só vou falar, tá? Eu passo 3 para lá positivo, faço a conta, divido 12 por resultado que tiver aqui, e aí a gente chega no resultado. Como que eu resolveria esse outro lado aqui? Esse outro lado aqui, ó, eu resolvo do mesmo jeito. Eu passo menos 3 para cá positivo, faço a conta, pego 12 e passo dividindo aqui no resultado. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Só que a gente trabalha ao mesmo tempo com o lado direito e com o lado esquerdo da inequação. Por isso que é chamado inequação. Lembra, inequação é quando tem menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, ou até diferente. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer? Eu quero tirar esse 3 daqui. Então, esse 3 está negativo. Para tirar ele daqui, eu passo ele positivo para cá e passo ele positivo para cá. Então, é isso que eu fiz. Ó. E, na verdade, ao invés de passar positivo para cá e passar positivo para cá, eu somo 3. Né? Somo 3 mais 3 em todos os lugares. Então, somo 3 desse lado, somo 3 desse lado e somo 3 aqui também. Tá? Então, essa ideia de passar para lá ou para cá, eu vou somar 3 em todo lugar, para não dar diferença. Quando eu somo 3 em todos os lugares, eu não estou mexendo na minha equação. Então, olha só, estou somando 3 desse lado, estou somando 3 aqui no meio, e estou somando 3 aqui desse lado. Então, dos três lados com a comparação aqui do menor, eu estou fazendo isso. Então, menos 5 mais 3 vai dar 2. Sobrou aqui o 12x, porque menos 3 com mais 3 morreu. E 5 mais 3 dá 8. Agora eu faço a mesma coisa. Eu quero deixar o x sozinho. Isolar o x. Então, eu vou passar esse 12 dividindo. Mas não é que eu passo dividindo. Eu divido tudo por menos 12. Eu vou dividir esse lado por menos 12. Aqui, perdão, por 12, tá? Não é menos 12, não. Divido aqui por 12, divido aqui por 12 e divido aqui por 12. Na prática, o que eu faço? Eu passo esse 12 dividindo para esse lado e passo esse 12 dividindo para esse lado. Então, ele saiu daqui. É isso que a gente faz na prática. Olha lá. Passei o 12, perdão, para esse lado, passei o 12 para esse lado dividindo e dividi por 12 aqui também.
12 por 12 dá 1. 1 vezes x, sobrou apenas x. Menos 2 dividido por 12, vou simplificar, vou dividir isso aqui por 2. Tá? Então, dividir por 2. Isso era para ser um 2, tá, gente? Então, eu dividi por 2. Quando eu fiz essa divisão por 2, isso aqui, 2, menos 2 dividido por 2 dá menos 1. 12 dividido por 2 dá 6. Então, dá menos 1 sexto. Aqui eu vou dividir por 4. Então, nesse lado aqui, eu estou dividindo por 4. Então, 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. Alguém pode estar se perguntando, eu espero que não, mas por que que eu posso dividir por 2 desse lado e por 4 desse lado sem mexer aqui no meio? Porque é uma simplificação. A simplificação eu estou dividindo. 8 por 12 é a mesma coisa que 2 por 3. Então, quer tirar dúvida? Faz na calculadora. Divide 8 por 12, olha o resultado. Divide 2 por 3 e olha o resultado. Vai ser a mesma coisa. Tá? Divide menos 2 por 12 e divide menos 1 por 6, vai dar o mesmo resultado, tanto em cima quanto embaixo. Bom, com isso eu cheguei a essa sequência, olha lá. Menos 1 sexto menor que x e x menor que 2 terços. Lembra que quando eu tenho ele desse padrão, eu tenho um valor inicial, um valor final e tem um intervalo que é o que me interessa, esse intervalo aqui. Então, de um lado é o menos 1 sexto, do outro lado é o 2 terços. Então, menos 1 sexto aqui e 2 terços aqui. Então, no próximo slide eu mostro isso. Menos 1 sexto entre x, melhor dizendo, ele tem que estar entre menos 1 sexto e 2 terços. Então, o que eu tenho aqui? Um conjunto de solução. X pertencente aos reais, tal que menos 1 sexto é menor do que x, e também, ao mesmo tempo, x é menor que 2 terços. Então, o x está entre 1 sexto e entre 2 terços, com o intervalo aberto, né? Olha lá, é só menor. Então, a minha bolinha é intervalo aberto. Então, eu jogo aqui desse jeito, ó, bolinha aberta, bolinha aberta. O que me interessa está aqui no meio, e eu tenho de um lado menos 1 sexto, do outro 2 terços. Então, essa é a ideia básica. Quer fazer o teste? Então, qualquer número, exceto menos 1 sexto, exceto 2 terços, que esteja aqui no meio, você joga aqui. Então, por exemplo, o zero, né? O zero é o valor negativo, é um valor positivo, o zero está aqui no meio em algum lugar. Então, se eu pegar o zero, olha lá, 12 vezes zero dá zero, menos 3. Módulo de menos 3 vai dar 3. 3 é menor que 5. Então, satisfez a nossa equação. Ah, quer testar alguma outra coisa? Pega qualquer outro valor que esteja aqui no meio. Então, eu deixo isso para vocês fazerem se quiserem testar, tá? Então, olha lá a solução. Isso implica que se for usado qualquer valor para x que esteja entre o menos 1 sexto e o 2 terços, sempre teremos que o módulo de 12x menos 3 é menor do que 5. Então, isso aqui textualmente é a nossa solução. O que importa mesmo é isso aqui e isso aqui. Isso tem que saber fazer a partir desse resultado, tá bom? Dúvidas? Professora, eu de novo. Pode falar. Assim, que nem estava ali, quando não quando de cima não divide pelo de baixo, só simplifico daí. Quando é divisível, né? Que nem aqui, ó. Uhum, O 12 é múltiplo de 4, quando você trabalha com 8 e 12. Os dois são uhum. múltiplos de 4. Então, eu consigo dividir. Às vezes Ah, por sim. 2, às vezes por 4, às vezes por 3, tá? Ah, Ou às vezes aham. até por valor maiores. Ah, não, Na beleza. dúvida, você pode fazer assim. Dá uma olhadinha assim, em cima e embaixo dá para dividir por 2. Né? Que nem aqui, ó. O 8 dá para dividir por 2 e o 12 também. Então, 8 por 2, vamos fazer aqui no cantinho, olha. Vai dar... Opa, deixa eu limpar ali. Fazer aqui desse lado, tá? Ó. 8 por 2 vai dar 4.
E 12 por 2 vai dar 6. Dá para dividir ainda por 2? Dá, olha. Então, aqui o 2, 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, olha lá, cheguei. Agora, não dá para dividir mais para o mesmo número, né? Então, Uhum. cheguei no valor que é o mesmo que está aqui. Então, eu posso fazer direto assim, ou eu posso fazendo assim. Às vezes, quando isso é um número grande, quando você termina de dividir por 2, você vê que dá para dividir por 3, por exemplo, ou por 5. Então, a gente Uhum. consegue fazer assim também, tá? É que nem é que nem menos 2 ali. Não consigo dividir por 12, né? Daí eu simplifico nessa questão. Isso. É Uhum. porque o que acontece? Tanto um quanto o outro dá para dividir por 2. Então, se eu dividir por 2 aqui, vai ficar menos um, que é o que aconteceu aqui. Dividir por 2 aqui, vai ficar 6. Uhum. Não, Bom, obrigada, professor. e aí, se você pegar na calculadora, como eu disse, esse número aqui, dividir, e depois pegar esse e dividir, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, é um jeito de conferir. Ah, ok, obrigada, tá? Nada. Mais alguém? Professor, Oi. é, pode explicar ali de novo, quando o módulo for menor que 5, ele vai ser. Tá. é, Então, o que acontece? Ele vai seguir essa regrinha aqui, ó. Deixa eu fazer uma limpeza que já está bem bagunçado esse slide. Então, eu estou falando do módulo de alguma coisa que contém x é menor que um valor, certo? Quando tem essa regra aqui, que você olha no exercício, x alguma coisa dentro do módulo menor que um valor, então você vai usar essa regra aqui, ó. Vai colocar esse valor negativo desse lado, ele positivo desse outro lado, e comparar todo esse x a tudo que está aqui dentro, tá? Então, tudo que está aqui dentro, mantém aqui dentro. E aí, a partir disso, é só ir resolvendo a inequação. Era isso? Era isso. Obrigado. Tá? Mais alguém? Professor, Oi. para jogar na reta, igual o senhor fez no próximo slide, não Uhum. seria naquela reta. Aí, o senhor deu um intervalo, não seria aquela reta do infinito? Por causa que o menos 1/6 é menor que x, ou não seria maior que x? Tá, então vamos entender. Deixa eu voltar aqui que vai te ajudar a compreender. Ó, ele está dizendo nesse caso aqui, olha, isso aqui, ó, tá? Coloquei o balãozinho, que o x, ele está entre dois valores. Então, se eu tivesse só assim, olha, o menos a é menor que x, só isso aqui, aí sim, tá? Então, olha, o x comparando com menos a, ele é maior. Então, seria só o que está à direita daquele ponto, tá? Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, olha, que o x é menor que a. Então, eu tenho outro ponto A e falo que o x é menor. Então, ele vem para cá. Então, o que me interessa é só aquele que ficou no meio, só esse pedacinho aqui. Então, essa regrinha eu já deixei bem claro, ó, x está entre dois valores. Então, o entre dois, você vai entender isso aqui, ó, que ele está aqui entre os dois valores, que é, olha lá, o módulo de x menor que a. Então, eu deixei bem explicadinho aqui, separadinho nos slides, já para ajudar isso. Por isso que esse slide aqui, esse aqui que eu chamei de slide de ouro, e o próximo que é a continuação dele, esse aqui, olha, tem que estar na mão, tá? Vai te ajudar bastante nisso daí, na regra. Era isso? Isso, obrigada. Por nada. Alguém mais? Vamos para o próximo exemplo, então? Agora, nesse exemplo, olha lá, eu tenho um maior ou igual a 18. Então, vamos lá para o slide de ouro. Olha como que ele é importante para vocês. Olha lá, maior ou maior ou igual. Tá? As duas situações são iguais. Então, quando eu tenho o módulo de x, tá? Sendo que o x aqui pode ter toda uma expressão maior que um determinado valor. No nosso caso ali no exercício, estamos trabalhando com maior ou igual. Então, o que, que ele vai ser? Vai ser isso aqui, ó. O x é maior ou igual àquele valor, ou o x é menor ou igual àquele
valor negativo daí, tá? Não pode esquecer disso aqui. Então, x é maior ou igual a esse valor que eu tenho aqui, ou x é menor ou igual a menos aquele valor. Então, veja, por que eu estou falando menor ou igual? Até trouxe a setinha aqui, ó. Então, aqui, como eu estou trabalhando com maior ou igual, aqui é maior ou igual, aqui vira menor ou igual, tá? Então, fiz questão de trazer aquele exemplo com igual para distinguir aquilo que está aqui. Então, vamos a ele. Então, olha só, módulo de 6x menos 13 é maior ou igual a 18. Então, primeira coisa que eu olho é isso aqui. O 18 é positivo? É. Então, beleza, posso continuar. Qual que é o símbolo que eu tenho aqui? Maior ou igual. Quando é maior ou igual, eu recorro ao meu slide de ouro e vou ver que ele é uma coisa ou outra coisa. O que que é uma coisa? Ele vai ser menor ou igual a menos 18, e ele vai ser maior ou igual a mais 18. Então, olha só, o menor ou igual é negativo. Tanto faz a ordem ali, está invertida, mas funciona igual. Ó. Menor ou igual é o valor negativo, compara com o valor negativo. E o maior compara com o valor positivo. Então, aqui, ó, embora esteja invertido só a questão de ordem, né? Lá naquele slide eu coloquei isso aqui à esquerda e isso aqui à direita, mas é a mesma coisa. Menor ou igual compara com o valor negativo, qual o valor de A é 18. E o maior, que no caso aqui maior é igual, ele vai comparar com o 18 positivo. Então, isso aqui é a primeira partezinha para a gente colocar na regra. Eu simplesmente peguei aquela informação e coloquei na regra. Então, olha lá, para que o módulo seja maior ou igual a 18, separamos em duas expressões, utilizando o ou. Então, lembra que ali eu tinha uma expressão que você jogava para um lado e para o outro, nesse caso aqui, ó, eu tinha uma expressão só. Tudo isso aqui é uma coisa só. Tá? Aí eu jogo para um lado e para o outro para deixar apenas o x isolado aqui no meio. Nesse caso aqui, eu separo em duas expressões. Essa daqui, que eu comparo essa expressão sem o módulo já. O tirar o módulo é resolver essa conta. Então, está sem o módulo. E aí eu comparo com menor ou igual a 18 para menor ou igual a menos 18 para fazer uma conta, ou aquela expressão maior ou igual ao 18 positivo. Então, como que a gente ajuda a decorar, né? Ajudar a decorar, mas vocês não precisam nem decorar. Aquele slide mestre, ou, perdão, slide dourado, ele vai estar disponível para vocês, tá? Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho essa situação. O menor ou igual, ou apenas menor, se eu tiver só menor aqui, o menor ou igual, eu comparo com o valor negativo. Então, o menor vai ser comparado com o negativo. O maior, eu comparo com o valor positivo. Então, isso aqui é uma ideia para ajudar vocês a guardarem esse conceito. Então, resolvemos as duas desigualdades simultaneamente. Eu resolvo isso aqui, ao mesmo tempo que eu resolvo isso daqui. Então, de um lado, ó, eu separei essa resolução. Do outro, do ou, eu separei essa resolução. Lá no final, eu vou ter um x aqui ou um x aqui. Aí a gente vai jogar isso na reta numérica. Para jogar na reta numérica, lembrando o quê? Que eu tenho maior ou igual. O maior ou igual, quando eu chegar na reta numérica, vai me dizer o seguinte, ó, eu tenho um valor, tenho outro valor, como eu tenho sinal de igual, é bolinha fechada. Se eu tivesse apenas o maior ali, nossa, minha bolinha ficou grande, hein? Se eu tivesse só o maior, o sinal de maior, ele seria bolinha aberta. E aí, lembrando, esse slide aqui, ó, que está logo após, também chamei de slide ouro, mas eu quis deixar ele em azul fundo aqui, porque eu já tinha preparado, aí fica muito esquisito o amarelo aqui. Então, o que que acontece? Essa ideia recai aqui, ó. Quando recai aqui, o que me importa é o que está para fora do intervalo. Então, esse resultado meu aqui, que vai me interessar é isso aqui, ó. Então, veja, de cara eu já sei como que vai ser o resultado. Só preciso calcular qual que é o valor que vai nessa bolinha e qual o valor que vai nessa bolinha. Então, para calcular, então eu faço
a conta aqui, né? Então, eu vou fazer mais rápido agora. Eu vou fazer o quê? Eu tenho 6x menos 13. Eu tenho que isolar o x. Então, eu vou passar esse menos 13 para cá, mais 13. Então, vai ficar só o 6x. E menos 18 mais 13 vai dar menos 5. Conserva o sinal. Menor ou igual. Tá? E aí, eu vou passar esse 6 dividindo. Então, x vai manter, é menor ou igual a menos 5 que eu já tinha dividido por 6. Então, eu cheguei no valor final de x, que é menos 5 sextos. Desse outro lado, que eu vou fazendo em simultâneo, o que eu tenho? 6x menos 13 maior ou igual a 18. Vou passar o menos 13 para lá como mais 13. Então, eu tenho 18 mais 13 vai dar 31. Sobrou 6x maior ou igual a 31. Divido por 6, né? Então, eu quero passar esse 6 aqui dividindo. Então, vai ficar x maior ou igual a 31 sexto. 31 é um número primo, eu não consigo dividir ele por 6. 5 sexto, eu não consigo dividir, porque o 5 também é um número primo. Então, eu já bato o olho aqui de cara e eu já sei que eu não consigo dividir. Então, eu tenho as duas soluções, olha. O x é menor ou igual a menos 5 sexto, ou, não posso esquecer disso, o 6x é maior ou igual a 31 sexto. O ou me diz que é esse aqui, ó. Um é menor que isso, ou o outro é maior que isso. Tá? Então, o intervalo aqui não interessa. Então, eu jogo isso aqui na reta. Então, jogando na reta, vai dar isso aqui, ó, menos 5 sexto com o x que me interessa para cá. E 31 sexto com o x que me interessa para cá. Bolinha fechada, bolinha fechada. E aí, eu coloco isso daqui na solução. Tá? Então, na solução, o quê? O x pertencente aos números reais está o quê? O meu x é menor ou igual a menos 5 sextos, olha lá. Tudo isso daqui, inclusive 5 sextos, por isso igual. Ou o x é maior ou igual a 31 sextos. Então, é maior ou igual a 31 sextos. Então, se você pegar lá menos 5 sextos e jogar nessa equação aqui, nessa inequação, você vai ver que vai dar certo. Se você jogar 31 sexto aqui em cima, vai ver que aqui, 31 sexto, vai ver que dá certo. Então, são situações que dá legal. Então, olha só, 31 é perto de 30, tá? Um pouquinho mais que 30. 30 por 6 vai dar 5, então vai ser um valor um pouquinho maior que 5. Então, se eu pegar o número 6 ali, ó, 6 vezes 6 dá 36, menos 13 vai dar 26, 23. 23 é maior que 18. Então, tá válido. Se eu pegar 5 sextos aqui, ó, se eu pegasse assim, para fazer uma conta rápida, ó, se o 5 eu colocasse para 6, vai dar 1. Então, um pouquinho mais que menos 1. Então, se eu pegar menos 2, ó, menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. Então, fiz a conta errada. 5 sextos. Se eu jogar aqui, olha, vai dar menos 5. Menos 5 menos 13 vai dar menos 18. É que era negativo, né? Eu coloquei positivo aquela. Menos 5 menos 13 vai dar menos 18. Então, se eu pegar menos 18 módulo, é igual a 18. E qualquer valor que eu pegar menor aqui, então se eu pegar menos 10, olha lá, 6 vezes menos 10 vai dar menos 60. Menos 60 com menos 13 vai dar menos 73. O módulo de menos 73 é 73, que é maior ou igual a 18. Então veja que é um jeito fácil a conferência, então é importante sempre conferir esses resultados. Tá bom, gente? Dúvidas sobre esse? Peço a vocês, então, que respondam a presença, né? Então, vamos escrever lá no chatzinho, lá, presente agora, por favor. Deixa eu ter que parar a apresentação aqui para ele poder fazer isso, que ele não está liberando. Por algum motivo, ele não está querendo ir. Ah, está indo já, né? Perdão.
Todos responderam? Vou encerrar então, tá? Só um pouquinho que por algum motivo deu problema aqui no programinha. Mas tá, depois eu pego aqui, deixa eu selecionar e vejo quem respondeu presente. Um pouquinho, gente, deixa eu só salvar isso aqui para não ter problema depois. Só um pouquinho que eu estou salvando manualmente, já que ele não permitiu salvar como eu queria. Beleza. Pessoal, então é o seguinte. Não quer funcionar mesmo. Dando continuidade aqui, então, vamos lá, deixa eu compartilhar novamente com vocês. Então, dando continuidade, eu vou deixar para a tarefa para vocês, vou deixar o slide já no Moodle. Então, eu deixei 2 vídeos para vocês assistirem, tá? Esse primeiro vídeo tem 6 minutos, então ele vai falar dessas equações modulares, e tem um outro que tem quase 40 minutos, mas esse outro, você vai assistir até os 15 e depois vai pular para o 31. Então, ele vai ficar bem mais curto do que esses 40 minutos, tá? A não ser que você queira assistir o vídeo inteiro, mas tem uma parte nesse meio aí que não nos interessa. O vídeo é bem bacana, mas é a parte inicial e a parte final que interessa mais. E aí eles vão dar base para resolver esses casos aqui, eles vão dar bastante situações similares. Então, para a equação, a gente trabalhou com esse caso, a gente trabalhou com esse caso, não trabalhamos com esse, mas no vídeo eles mostram algumas situações particulares, como esse aqui que eu tenho um X de um lado e aqui dentro do módulo. Então ele vai mostrando as situações particulares para vocês verem como que responde, tá? Então é bem interessante. Eu não quis trazer isso para dentro da nossa aula por causa de tempo mesmo. E aí, para fazer os próximos exercícios, então aqui eu tenho 9 exercícios de equações, porque são sinal de igual, equações modulares, e depois eu trago mais alguns de inequações. Para o de inequações, mais esse vídeo aqui vai ajudar bastante vocês a compreenderem. Então, além da minha aula, esse material de apoio. E aí eu deixei mais alguns exercícios para vocês fazerem lá, que são de inequações, também com aquela mesma ideia, comparando com o número ou comparando com alguma coisa, por exemplo, aqui, ó, com outro módulo e com outro módulo, tá? Então, nos exercícios ele vai mostrar, naquela videoaula ele vai mostrar essas situações em particular. É isso, com isso a gente encerra essa parte, mas não encerra a aula, tá? Não vamos sair não, por favor. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte? Ou é só na hora de fazer o exercício mesmo? Normal, né? Dando continuidade aqui, então, eu já vou abrir a próxima parte, que a próxima parte ela é mais longa. Então, vou usar esses próximos 10 minutinhos de aula aí para a gente começar o que seria a parte da próxima aula já, tá? Deixa eu abrir aqui, então vai ser parte 6.
compartilhando com vocês. Pessoal, essa parte 6 eu acho que vocês já conhecem também do ensino médio. Veja que até agora nós estamos trabalhando assim com uma espécie de revisão, né? Tudo que nós trabalhamos até agora, são conteúdos que deveriam, pelo menos, ter sido vistos no ensino médio. Então, ele está trazendo isso aqui para vocês bem devagar, relembrando essas coisas, e o que é o foco dessa nova parte aqui, é trabalhar com a ideia de matrizes, tá? Então, matrizes e também sistemas lineares. Esse é o foco da parte 6 das nossas aulas. Então, vamos lá. Primeiro, entender o que são tabelas e matrizes. Então, matrizes é uma forma de representação de tabelas. Deixa eu trocar essa cor de slide aqui, de caneta, que não ficou bom. Então, olha só. Então, as tabelas são uma forma de representação, ou melhor, a matriz é uma forma de representação de tabelas. Então, elas têm as suas linhas e as suas colunas, formadas por valores que a gente chama de elementos, que pode ser números, pode ser uma função que vai calcular e vai dar um número, pode ser um polinômio que calcula e dá um número. E não é comum dentro da área de administração, mas é comum em outras áreas, que pode ser até uma matriz envolvendo textos, tá? Então, com certeza você já se deparou com uma tabela, por exemplo, tabela de medalhas de Jogos Olímpicos, da distância entre cidades, de calorias de alimentos, de quantas calorias se pode queimar com essa ou com aquela atividade física, né? Pessoal que é fitness aí sabe disso. Tabela do valor do dólar em real, do ano vigente, tabela de preços de uma série de mercadorias. Inclusive, quando a gente fala de tabela de preço, a gente lembra muito da ideia de cotação, né? Normalmente você tem um item e fornecedor A, B, C, D, e aí tem valores para aquele item. Depois você tem um outro item, naqueles mesmos fornecedores, outros valores. Outro item, mesmos fornecedores, outros valores. Então, isso daqui, quando a gente pega essa ideia de valores aqui, pode ser representado por uma matriz. Então, tem vários exemplos aí que a gente pode pensar de tabela de matrizes. Isso aqui é a ideia de distância, né? Então, distância entre capitais. Então, se eu pegar lá, por exemplo, de Campo Grande até Curitiba, ou de Curitiba a Campo Grande, né? Tanto faz ida ou volta, a distância são 991 quilômetros. Então, alguns exemplos aí para se trabalhar. Quando você fala de Curitiba a Floripa, 251 quilômetros. Então, você bate o olho aqui e facilmente você encontra a distância entre capitais. Claro que a gente tem muitas capitais, não coube aqui no slide, eu fiz um recorte só para mostrar alguns exemplos aqui, tá? Bom, consumo de combustível. Então, olha lá, uma categoria de automóveis, alguns modelos de automóveis, algumas classificações, e aí eu tenho no etanol e na gasolina. Então, no etanol na cidade, no etanol na estrada. Gasolina na cidade, gasolina na estrada. Então, a gente tem essas comparações. Se eu pegar somente isso daqui, eu posso jogar numa matriz. Linha e coluna. Então, quando a gente fala de linha e coluna, a gente está representando uma informação na matriz. Então, quando eu tenho a tabela, por exemplo, que eu vou mostrar no próximo slide, ela representa os estados brasileiros e as colunas representam os anos, né? Então, com relação à produção de soja. Então, olha lá. Eu tenho ela aqui, os estados e a produção de soja. Numa safra, na outra safra, então a safra 18 para 19, de 19 para 20, e uma variação percentual, que ele faz o quê? Ele divide esse número por esse número. Então, por exemplo, deixa eu só limpar aqui. Olha, lá em Roraima produzia 108 mil toneladas, então eu sei que é 1.000 toneladas porque está aqui, e na safra 18/19. Na próxima safra, foi para 149 mil, então teve um aumento de 38%. Pegar aqui, por exemplo, na Alagoas,
era 4,5 toneladas, caiu para 4,3, teve uma redução de 24,4%. Então, eu consigo trabalhar com os números disso daqui, dizendo que é uma matriz. E aí eu sempre represento a matriz assim, ó. Como que eu localizo o 4,5? Eu falo assim, ó, está na tal linha e na tal coluna. Então, olha só, a linha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente representa entre parênteses, 9. E na coluna 1, tá? Eu desprezo aqui o nome, estou pegando somente a parte numérica. Então, a primeira coluna, ó, 1, 2, 3. Então, 9,1. Isso aqui sempre representa a ideia de linha, coluna. Então, quando eu estou trabalhando com matriz, essa é a ideia. Então, eu estou na nona linha, na primeira coluna. Se eu quiser pegar esse valor aqui, ó, 6, tá? Então, eu represento o quê? 1, 2, 3, 4, 5, quinta linha, 1, 2, 3 colunas. Então, vai ser a quinta linha, terceira coluna. E a representação sempre entre parênteses, tá? Então, essa é a ideia básica de matrizes. Então, eu posso pegar uma matriz qualquer, por exemplo, peguei essa aqui de valores, e convertir no formato de matriz. Então, como que é essa conversão? Eu pego da tabela e coloco na matriz. A matriz, ela é representada matematicamente por um nome ou por uma letra maiúscula. Então, isso é importante, uma letra maiúscula. E a representação por colchetes. Eu posso representar uma matriz A com A é igual em colchetes, valores no meio, ou posso representar uma matriz B, por exemplo, com parênteses grandões, assim, tá? As duas maneiras são válidas para representar matrizes. Só que se você tem que padronizar, ou só usa assim, ou só usa assim. Você não pode usar, por exemplo, abrir com colchetes e fechar com parênteses, como é o caso que poderia acontecer em intervalos numéricos, né? Porque aqui é uma matriz, aqui ela vai ter um monte de valores. Por exemplo, aqui, uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Então, tem valores aqui, cada valor desse recebe o nome de elemento. A gente viu isso aí no slide anterior. Bom, equação linear. Isso aqui é importantíssimo compreender, porque a equação linear, ela é representada por um par. Ó, A1x1 mais A2x2 mais A3x3, e aí vai até o ANxN. E isso aqui é igual a um valor. Tá? Esse valor pode ser um valor real qualquer, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Então, cada elemento dessa equação possui um significado. Então, tem lá o significado do A, ó, A1, A2, A3, e aí vai, tá? Então, isso aqui é chamado de coeficiente. Então, são números, tá? Então, esses números aqui pode ser número inteiro, pode ser número fracionário, pode ser número irracional, mas tem que ser um número positivo ou negativo, mas tem que ser um número real. E aí eu tenho o que a gente chama de incógnita, que é o x1, x2, x3. Na prática, gente, eu não gosto dessa representação, x1, x2, x3. Embora na matemática a gente utiliza. Mas eu gosto de trabalhar com incógnitas com nomes diferentes, ao invés de índice diferente. Então, por exemplo, no lugar de trabalhar com x1, x2, x3, a gente trabalha com isso aqui, olha. X, Y, Z. E aí eu coloquei aqui para dar continuidade, né, um valor. Então, 3x mais 5y menos 3z, por exemplo, tá? Isso aqui pode ter vários elementos, por isso coloquei aqui até a incógnita 1 de AN, tá? Isso aqui é igual a um valor numérico, também real, que é igual a B. Esse B, ele pode ser diferente de zero ou pode ser igual a zero. Quando é igual a zero, a gente chama de matriz homogênea. Isso aqui é mais para vocês saberem, tá? Desculpe. Mas a gente não vai trabalhar com esse nome, não se preocupe, é só para saber. Quando é zero, é homogêneo.
quando esse B é diferente de zero, ela não é homogênea. A gente não chama de heterogênea, tá? Mas ela não é homogênea. Quase encerrando aqui, então, aquela estrutura de equação, ela é linear, por quê? Porque ela não tem expoente, então, não tem aqui x ao quadrado, x ao cubo, não é que não tem expoente, é que todos os expoentes aqui é 1, tá? Então, como ela é 1 de fora a fora, então ela é uma matriz chamada linear. Então, isso é muito importante de compreender. Então, por exemplo, 3x1 mais 2x2 mais 5x3 é igual a 8. Que é a mesma coisa de falar isso aqui. 3x mais 2y mais 5z é igual a 8. Só que aqui eu usei x, y, z ao invés de usar x1, x2, x3. Então, veja que eu não tenho nenhum ao quadrado. Nesse caso aqui, olha, eu tenho um quadrado. Então, ela não é linear. Não precisa ser tudo ao quadrado. A nossa função quadrática, que vocês já trabalharam em resolução dos exercícios anteriores, por exemplo, aquelas lá, elas recebem a ideia de quadrática e eu só tenho um índice quadrático, tá? Então, sem problema nenhum. E o que a gente vai focar aqui é a ideia de linear. Vamos trabalhar muito com esse sentido aqui, olha. 3x mais 2y mais 5z igual a 8. Então, daí a gente vai ter, só para adiantar, algo assim, que é o que a gente vai trabalhar na prática. Algo parecido com isso daqui. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade nesse assunto e vamos ver como resolver equações assim. Por enquanto, a gente encerra aqui e aí na próxima aula eu continuo no próximo slide em relação a esse. Tá joia, gente? Muito obrigado por acompanharem até o final da aula. Grande abraço para vocês e ótima semana para todos vocês. Quem tiver alguma dúvida, quiser questionar, pode perguntar. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, Boa noite. professor. Boa noite, Boa noite, professor. boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.